Oi, oi, bom dia. Bom dia. Tudo bem? Nesse sábado, assim, de friozinho, ótimo para dormir. Pois é. Eu não vou muito com a cara de sono, mas ó, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, tirado um tempo para estar aqui com a gente. E para a gente começar mesmo a nossa entrevista, por questão de formalidade também, queria saber se você aceita que a gente faça a gravação para depois divulgar para os nossos professores e para os nossos colegas. Sim. Sim. Então tá bom. Vamos conversar. A nossa primeira pergunta é mais para você contar sobre você, quem é você, se apresentar para os meus colegas. Também contar da sua trajetória como empreendedora, quais foram os seus trabalhos, como foi sua vida profissional até aqui. Bom dia, prazer conhecer vocês. Meu nome é Sandra, tenho 46 anos e comecei a trabalhar desde os 13. Comecei a trabalhar não chegava a ser necessidade na época, mas meu pai tinha uma construtora, uma empreiteira, né? Uma construtora pequena, né? E eu comecei a trabalhar lá, já assim, naquela época a gente não tinha, os bancos, a gente tinha que ir até os bancos, né? Tinha que fazer as coisas no fórum, tinha que levar os documentos até o fórum. Então, naquela época lá, eu fazia o papel de office boy, não é motoboy, é office boy, né? Eu era uma office girl, né? Andava muito lá para o centro, lá pela cela, pelos cartórios de lá, bancos de lá. E depois a firma foi afunilando, afunilando, foi tirando funcionários e no final ficou só eu e meu pai. Então, assim, o meu pai ficava em obras e eu sempre fiquei em escritório. Então, no escritório era eu que fazia tudo. Já com 15 anos eu já estava nessa tarefa de estar comandando um escritório sozinha. Então, a gente chegou a ter cerca assim, de 300 funcionários registrados, e meu pai só fazia a parte de obras. E eu ficava no escritório, então eu fazia folha de pagamentos, eu fazia as faturas, eu fazia tudo datilografado naquela época. E aí começou a ser uma necessidade, porque não tinha como eu largar o meu pai sozinho, porque ele dependia de mim para tocar essa parte. Então, aí mesmo eu fazendo, porque aí eu fui fazer faculdade, eu fiz biologia, me formei bióloga. Naquela época, quando eu entreguei a minha monografia, não era TCC na época ainda, né? A minha monografia, a minha professora, que foi a minha orientadora, eu tinha duas orientadoras, elas queriam cuidar da minha vida profissional naquela época, e aí queriam me levar. O esposo de uma delas trabalhava no Butantan, era pesquisador do Butantan, e aí eles queriam que eu fizesse um estágio no Butantan, começasse a estudar lá no Butantan e ser professora auxiliar na faculdade. Naquela época tinha a Uniban, aqui que eu acho que agora é a Anhanguera, né? Só que eu cheguei até a começar aí no Butantan, mas a necessidade de trabalhar com o meu pai me fez largar tudo, porque não tinha como eu seguir na minha carreira, sendo que meu pai dependia de mim. Então, foi aquela questão assim, eu tive que largar tudo e continuar com meu pai. Então, foi nisso até aos 22 anos, quando eu tive a minha filha. Aí, quando eu casei com 19, e aí tive a minha filha com 22. Então, aí quando a minha filha nasceu, aí eu larguei tudo para ficar em casa e cuidar da filha. Então, aí foi a época que eu parei. Aí, nessa época, meu pai também fechou a empresa, porque era nessas condições. Se eu trabalhasse, ele trabalhava. Se eu não trabalhasse, ele deixava. Então, ele fechou a empresa e ele foi trabalhar de taxista, que é o que ele faz até hoje, e eu parei e fiquei em casa. Então, depois eu tive mais um filho e eu fiquei em casa até ele fazer 15 anos. Então, se eu for medir, assim, eu fiquei uns 18 anos mais ou menos em casa e não trabalhei. Então eu perdi assim faculdade, eu perdi porque já não valia mais
né? Como vai falar assim, estava totalmente desatualizada a faculdade, não tinha como eu usar para mais nada. E aí os filhos foram crescendo e aí começou aquela necessidade de falar assim, o que eu vou fazer de novo? Porque eu fiquei muito tempo parada. Enquanto os filhos são pequenos, é necessário né, que você fique em casa, tem muita coisa para fazer, não é pouca, é muita coisa para fazer, mas chega uma hora que eles vão crescendo e a gente vai ficando, como eu vou falar assim, não é inútil, mas a gente começa a se sentir assim, inútil. Então, aí eu comecei a procurar o que eu ia fazer, e foi em final de 2019, um amigo nosso, como fala a palavra? Desculpa, é muito cedo. Ele nos chamou para ser sócios de uma livraria evangélica lá em Indaiatuba. Na época eu morava em Itu. Então ele me chamou para ser sócia, para ficar nessa livraria. Era uma livraria grande, muito bonita. Não tinha só livros e bíblias, mas tinha muitos presentes. Era uma livraria muito bonita. E aí eu fui trabalhar, então a gente entrou na sociedade, porque ele precisava dividir também. Mas aí isso foi meio de 2019, e aí 2020 entrou a pandemia. Então, aí quando entrou a pandemia, livros se vende muito mais pela internet, né? Então as pessoas não podiam sair. Até ontem veio na minha lembrança do Facebook a carta, um formulário que a gente fez, um aviso, né, que a gente colocou nas redes sociais na época, falando que a gente ia estar com a loja fechada, mas que a gente ia entregar e tal. Mas acaba que ficou muito difícil, porque livraria já não é uma coisa fácil de vender, né? Ainda se as pessoas podem vender pela internet, então aí ficou mais difícil. A gente ainda ficava com a loja fechada, mas recebendo encomenda. Por incrível que pareça, ainda tinha encomendas, a gente levava, entregava em casa, mas chegou uma hora que ficou muito difícil para uma sociedade. Até que se fosse um só, daria conta, mas ficou muito difícil para uma sociedade. Então, acabou que eu vendi a minha parte novamente e desfizemos, né, a sociedade. Então, aí eu voltei a ficar em casa. E aí eu falei, o que eu vou fazer agora? Porque aí eu já não queria mais, eu já tinha voltado a trabalhar e falava assim, eu não quero mais ficar em casa, né? Só que aí você fala assim, irmão, com a idade que eu tô, o que eu vou fazer? Porque até para ser uma recepcionista, a gente precisa ser novinho, porque ninguém quer pegar uma recepcionista velha, né? Então a gente começa a falar assim, o que eu vou fazer? Então, na época, eu morava no condomínio fechado lá em Indaiatuba e tinha mais 2 condomínios do lado, e a gente tinha um grupo nesse condomínio que é um grupo só de WhatsApp, todo mundo vendia as coisas lá, anunciava as coisas lá para os 3 condomínios. Então, era em torno mais ou menos de, acho que naquela época devia ter quase umas 1.000 casas, mais ou menos. Então, aí eu falei, vou fazer depilação. Aí todo mundo, imagina, você vai fazer depilação? Eu falei, não, eu preciso fazer alguma coisa. E aí eu fui fazer depilação. Aí eu fiz um curso de depilação e aí, na época, ainda estava em pandemia, estava fraquinho, mas ainda o pessoal não gostava de sair muito. E aí, o que eu fiz? Eu fui fazer depilação a domicílio. Então, eu carregava macas, as coisas, os apetrechos todos de depilação e ia de casa em casa. O pessoal ligava e eu ia para as casas fazer depilação. Nessa época foi muito bom, porque essa parte de estética, o pessoal gosta muito de coisas a domicílio. Eles preferem muito não ter que sair de casa. Então, eu trabalhei bastante nessa época, era uma coisa que eu gostava de fazer, eu gosto de falar. Então, a gente conversava muito, né? Eu fazia as coisas, né? E a gente conversava muito. Então, assim, foi uma época muito gostosa. Só que nessa época aí eu recebi uma proposta para voltar a trabalhar. Mas aí trabalhar em escritório para fazer novamente aquilo que eu fazia com o meu pai. Então, quando eu recebi essa proposta, eu falei que não queria, de jeito nenhum. Eu falei, imagina. E era para trabalhar aqui em São Bernardo. E eu lá em Indaiatuba, meu esposo estava trabalhando aqui, ficava aqui a semana toda e só ia fim de semana para lá.
Então, era uma oportunidade da gente poder voltar para cá, ficar todo mundo junto de novo, mas aí eu fiquei com medo, porque eu falei, eu não vou dar conta. Imagina, eu fiquei 20 anos sem trabalhar em escritório, vou voltar agora, imagina, era tudo datilografado, como que eu vou voltar a trabalhar? Agora é tudo em computador, agora é tudo sistema, como que eu faço tudo isso de novo, né? E aí acabou que eu aceitei o desafio e voltei. Então, hoje eu trabalho no financeiro de uma empresa para produtos para solda. Então, eu faço o financeiro e o fiscal dessa empresa. Então, eu cuido dessas duas partes. É mais ou menos o que eu fazia na empresa do meu pai. Ficou a empresa assim, na minha mão também, essa parte administrativa. Aí a gente tem a parte de vendedores, vendas, né? Mas aí essa parte administrativa ficou minha. Nessa época da mudança para cá, porque aí nós mudamos em fevereiro do ano passado. Conhecemos o dono, porque aí eu aluguei minha casa lá em Itu, e aí a gente alugou o apartamento aqui. Quando a gente veio alugar o apartamento, o dono do apartamento, aqui conversando com a gente, falou que tinha uma ótica, e essa ótica estava fechada, porque a gerente da loja que trabalhava na época teve um problema na cervical, tinha que ficar muito tempo afastada, então aí ele fechou a ótica, porque era só ela na época que trabalhava na ótica. Então, e é dele, ele é dono de vários comércios ali na região ali de Diadema, e então assim, o prédio é dele, né, a sala lá é dele, e a ótica estava toda montada. Então ele falou assim, olha, eu estou querendo vender a ótica, se eu não vender a ótica assim, eu vou desmontar a ótica e vou colocar um salão para alugar para qualquer outra coisa. E aí foi uma loucura, porque a gente nunca tinha mexido com ótica, não sabia o que era, nem como era, não fazia ideia de como que ia fazer tudo, mas a gente foi mais o meu esposo que é mais maluco que eu e falou, não, vamos. Eu falei, como a gente vai dar conta? Porque a mulher, quando ela trabalha, ela não trabalha só no serviço, né? Então, eu já tinha o serviço, já tinha a casa e ainda tinha que lutar por essa ótica, né? Mas, e falei, não, também, eu sou medrosa, falei, não, também, e ele foi e comprou a ótica. Então, assim, o meu não é até a gente entrar no negócio. Aí depois que entrou, falou, agora o negócio tem que dar certo. Já que é nosso, agora tem que dar certo. Então, aí a ótica foi assim que ela entrou. Ela estava parada, fechada, ela estava com estoque, ela estava toda montada, mas ela estava, tipo assim, desativada. Ela já estava fechada, acho que uns 4 meses lá. Então, assim, a gente teve que fazer uma reinauguração, teve que correr atrás de uma funcionária que pudesse tocar, porque até então eu só poderia ajudar de longe e nos fins de semana, né? Porque durante a semana eu e minha esposa a gente tinha outro serviço, então tinha que ter uma pessoa, então minha filha foi para lá também para ajudar e a gente contratou uma outra funcionária. E aí foi difícil, porque aí a funcionária que a gente contratou também estava um bom tempo sem trabalhar em ótica, e aí a gente teve que aprender junto. Então, a gente teve que aprender tudo junto. E no final das contas, eu estava atendendo e explicando e vendendo óculos e fazendo. A gente faz eventos, indo para eventos e atendendo, só não fazia os exames. A gente tinha optometrista, tudo, mas no final das contas, a gente entrou nisso. Então, assim, essa é a minha jornada. Hoje, então, eu sou analista financeira e fiscal da empresa e eu gerencio a ótica de longe, né? Agora, nem aos sábados eu preciso, porque agora entrou uma outra gerente lá e a minha filha também saiu, então tem uma outra funcionária lá. Então, assim, eu tenho 2 funcionárias lá, a gerente é ótima, ela consegue se virar bem, elas se viram de sábado também, então eu não preciso ir lá. Só quando tem um evento, alguma coisa assim, é que a gente vai lá, mas de resto a gente faz tudo de longe. Deu para entender? A gente falei demais.
Bom dia, Sandra. Eu sou a Nicole e eu vou te fazer uma próxima pergunta que é muito associada com o que você acabou de falar. Você contou pra gente sobre alguns negócios que você teve a oportunidade de abrir e alguns em que você pôde trabalhar. E você já falou um pouco sobre, mas o que você diria que te motivou a abrir, a empreender pela primeira vez? Bom, pela primeira vez, eu não sei se conta com meu pai a primeira vez. Vocês querem que eu fale da primeira vez com meu pai ou vocês querem que eu fale da primeira vez por exemplo, da livraria? Olha, sinta-se livre, sinceramente, porque todo conteúdo já é muito edificante. Tá, ó, como meu pai foi a necessidade, né? Ele precisava. O meu pai, ele é analfabeto, ele só lê. Então, assim, ele tinha muita experiência com a parte de trabalho físico, né? Nas obras e tal, de comandar, mas na parte de escritório ele não conseguiria fazer nada. Então, foi a necessidade, ele precisava de alguém para fazer isso aí, então foi a necessidade, não era uma coisa que eu falava assim, eu amo fazer, mas era uma coisa que eu fiz por necessidade, para ajudar ele. Agora, já na época da livraria, aí já era uma coisa assim, eu queria fazer alguma coisa, eu queria voltar a me sentir assim, porque a gente larga tudo para ser mãe, mas depois fica faltando alguma coisa, porque naquela parte de você produzir alguma coisa, de você ter uma identidade profissional sua, né? Eu não nasci para ficar quietinha, sabe assim, mulher, não é dona de casa, é madame, né? Eu não consigo fazer isso aí, então eu queria fazer. Então, a segunda vez foi por vontade de ter um negócio, de trabalhar, de produzir alguma coisa, né? Então, a segunda vez foi isso, a necessidade minha, aí não é para ajudar ninguém, aí foi uma necessidade minha de fazer alguma coisa, de produzir, de ser útil. Bom dia, Sandra. Sou a Bom Maria dia. Clara. Obrigada por estar aqui com a gente, por ter topado a ideia. Imagina. A próxima pergunta também tem relação com as anteriores. Ter que trabalhar, de não querer ficar em casa, também é outra necessidade. Mas quando você percebeu mesmo que você queria entrar nesse ramo de empreender? Então, o ramo de empreender não é nem que eu quis fazer isso aí, porque assim, eu sempre gostei, por causa do meu pai, da gente sempre ter uma instabilidade, porque quando você é empreendedor, você tem uma instabilidade muito grande. Uma hora você tem dinheiro, outra hora você tem que pegar aquilo e investir tudo de novo, porque acaba ou porque fica difícil o negócio. Então, essa instabilidade eu nunca gostei de ter. Uma hora a gente tinha muito, outra hora a gente tinha que vender tudo para investir tudo de novo. Então, chegou uma hora assim, quando eu parei de trabalhar, meu pai falou assim: eu não quero mais ter nada meu, eu quero trabalhar numa firma registrada, tranquila, para mim poder ter a estabilidade de saber que eu vou ter o dinheiro, né, que eu posso trabalhar tranquilo, que vai vir no final do mês. Então, não era assim, era uma coisa que eu queria. Foi realmente, chegou uma hora assim, falou assim, eu não tenho outra opção, porque não tinha, eu já estava numa época profissional que eu estava muito tempo parada, não tinha como eu procurar emprego numa empresa, eu não tinha mais uma profissão, entende? Então, quando você chega nessa hora, você fala assim, bem, eu não sou mais nada, não tenho uma profissão agora para entregar currículo. O que eu vou colocar no currículo? Eu não tenho nada para colocar no currículo. Então, eu falo, então o negócio agora é se inventar. Então, agora o negócio é procurar alguma coisa que você pode fazer, independente de você ter uma profissão ou não. Então, é por isso que eu vi a necessidade de empreender, entendeu? Porque aí você consegue lutar, você consegue investir você, né, o seu tempo lá, sem a necessidade de ter que comprovar para outras pessoas o que você faz, o que você consegue fazer, entenderam?
Respondi a pergunta? Respondi? Bom dia, Sandra, tudo bem? Meu nome Bom é dia. Vinícius. A minha pergunta é basicamente aquilo que deu certo e o que deu errado em toda a sua caminhada, né? Então, aí você já teve um empreendimento da livraria, você esteve com seu pai, você teve a questão do atendimento a domicílio, da depilação, enfim, agora tem a ótica. Então eu queria saber as coisas que deram errado, as coisas que deram certo, o que você faria de novo, o que você não faria de novo, né? Enfim, essa nova jornada que você tem empreitada. O que não deu certo foi a livraria. A gente ficou lá por quase 3 anos. A pandemia, ela ajudou muito a não dar certo, né? Porque aí, quando entra a parte financeira, aí fica bem difícil de ter um negócio. Mas a livraria realmente não deu tanto certo, mas por causa de sociedade, por causa de sócio. Então, quando você é dono de um negócio, você tem um sócio, aí fica difícil porque você quer fazer as coisas de um jeito, aí o sócio acha que tem que ser feito de outro jeito. Então, assim, isso aí eu falo para vocês que não deu, talvez teria dado mais certo se fosse só minha. Aí eu acho que eu teria continuado, porque aí você tem vontade de seguir com as coisas de um jeito, e ainda mais como o negócio já era dele quando a gente entrou, aí tem aquele negócio do tipo assim, eu quero mudar, eu quero fazer tal coisa, eu tenho a ideia de fazer assim. Não, mas assim não, assim, eu nunca fiz assim. Sempre deu certo assim, então nós vamos continuar assim. Então, assim, dá muito conflito de ideia, sabe? Então, a gente acabou desanimando também e tal, e a gente viu que não estava legal, então a gente desfez o negócio. Então, assim, o empreendedorismo, quando você tem sócios, eu acho que é mais difícil. Quando você está sozinho, você tem as suas ideias, você consegue colocar para frente, né? Aí dá errado, você volta e faz de novo, tenta de outro jeito, mas é o jeito que você pensou, é o que você tem vontade de fazer. Então, eu falaria assim, que o que deu mais errado foi a loja, foi a livraria. Bom dia, Sandra. Eu sou a Isadora. E como você já respondeu o principal motivo das coisas terem dado errado, eu queria saber quais você acha que foram os principais motivos para as coisas terem dado certo. Dar certo, eu acho que é a força de vontade. É você estar num negócio e você falar assim, eu quero que dê certo. É errado você entrar numa coisa que você não quer, que você não gosta, porque isso aqui dá dinheiro, então eu vou fazer isso aqui, porque... Não, você tem que gostar do negócio, né? E aí você vai ter que... Ser empreendedor dá muito trabalho, gente. Dá muito trabalho, requer muito tempo. Então, assim, você não tem fim de semana, você não tem um tempo que aquilo larga a sua cabeça. Então, você tem que ficar assim, 24 horas pensando no negócio. Então, assim, o motivo das coisas darem certo é força de vontade. Você correr atrás e fazer o negócio dar certo. Sabe, você vai ver onde você está errando e você vai consertar. E investimento, assim, de tempo, que nem a ótica a gente abriu, já tem 1 ano, né, que a gente reabriu e reinaugurou lá. E assim, para falar para vocês agora que ela está começando a dar um lucro, a se sustentar sozinha, porque até então era muito mais trabalho e mais investimento de dinheiro. Então você não pode desanimar. Para fazer o negócio dar certo, é investimento mesmo, é se dedicar ao negócio. E nessa sua trajetória, assim, qual erro que você acha que deveria ter evitado e que evitou e está refletindo na ótica? Na ótica, eu acho que é a sociedade. A sociedade eu não faria de novo. Sociedade, assim, isso eu não faria, não. A gente até pensou na época da ótica de chamar alguém
né, para entrar de sócio com a gente, mas por causa já de ter tido a experiência de ter tido um sócio, a gente falou, não, porque e aí se a gente falar, quer fazer assim, a pessoa fala não, quer abrir de tal dia, a pessoa fala não, e sabe assim, aí às vezes você quer dar um desconto, você quer fazer, é tudo muito difícil quando você tem um sócio. Então, tudo você tem que dividir, vamos falar assim, até as decisões que você vai tomar, você tem que decidir. Então, às vezes você está muito animado para fazer uma coisa, e aí a pessoa chega e fala para você, ah, não, isso eu não quero. E aí te desanima, né? Te trava um pouco. Então, o que eu não quis fazer na ótica foi justamente isso, foi ter sócio, porque aí a gente tem a liberdade de querer fazer coisas novas, diferentes, e ninguém te barrar, entendeu? Então, assim, a gente quer lançar uma campanha, então, aí para a gente está muito legal. Outro pessoal vai falar, isso é maluquice, você vai fazer um negócio desse, você vai dar um óculos de graça para uma pessoa se ela fizer um outro óculos, sabe? Então, a gente sozinho, a gente consegue tocar melhor. Então, isso é uma coisa que ajudou. Os erros que a gente teve na livraria, a livraria também teve não só a parte da sociedade, né? Mas foi já uma primeira experiência de como a gente tratar um cliente, de como a gente ter um ambiente na ótica que seja agradável, porque a gente tinha as ideias para fazer lá na livraria, que a gente acabou não conseguindo implantar lá, e que a gente implantou na ótica e deu muito certo. Então, assim, o acolhimento, a gente gosta de fazer o cliente se sentir muito bem, de dar mimos para o cliente, sabe? E lá a gente não conseguia fazer isso porque eles eram umas pessoas muito secas, assim, sabe? Não, isso aqui tá bom. E a gente era muito diferente, não sei se vocês entendem. A gente gosta de agradar as pessoas, entende? A gente não acha que é só vender o produto. A gente gosta de acolher, a gente gosta de ajudar, a gente gosta de tratar a pessoa de uma maneira diferente. Então, isso aí foi uma coisa que deu muito certo, que a gente viu que não funcionava lá na livraria e deu muito certo na ótica, porque aí as pessoas voltam e falam, não, gostei muito do tratamento, eu gostei muito do cafezinho, eu gostei, sabe assim, eu gostei muito da conversa. Então, assim, é uma coisa que deu muito certo por causa do erro do primeiro negócio. Você já comentou um pouco sobre ter feito um curso para poder começar a fazer a depilação, enfim, você teve todo esse projeto empreendedor. Teve mais algum outro curso que você fez especificamente voltado para a área do empreendedorismo? E se sim, quais foram as principais contribuições? Não precisa ser necessariamente um curso, tá? Pode ser algum tipo de formação, pode ter sido ir atrás de algum tipo de auxílio externo. Por exemplo, curso eu só fiz para voltar, além desse depilação, eu fiz só para voltar a trabalhar na parte financeira, porque eu estava completamente desatualizada da área fiscal, né, das guias, dos impostos, dessas coisas. Então, eu tive que fazer um curso, aí eu paguei um curso, a empresa pagou um curso para mim fazer, eu fiz antes de começar a trabalhar. Mas, assim, para a parte, por exemplo, da ótica, a parte de empreendedorismo, não deu tempo de fazer curso. Então, assim, eu não fiz curso nenhum. A gente foi mais, assim, vendo vídeos, porque tem muito material na internet, assim, disponível, muita coisa que você consegue, né, pegar de lá, assim, mais rápido do que fazer um curso. Então, assim, foi vendo pessoas falando. O proprietário ajudou muita gente, o antigo proprietário, né? Ele já levou a gente em vários lugares, ó, vocês vão comprar aqui, vocês vão em várias lojas, porque eu teria que comprar as armações, tem os laboratórios, tem um lugar de fazer as sacolas, as capinhas dos óculos. Então, ele já deu bastante desse, como se fosse um curso, assim, de como funciona a ótica, ele ajudou bastante a gente. De resto, foi mesmo
entrando para o YouTube, vendo vídeos de como as pessoas estão fazendo, seguindo pessoas que têm ótica. Então, assim, pegando exemplo daqui e dali e aplicando. E depois que essa gerente voltou, porque aí a gente conseguiu que a primeira que estava na ótica voltasse. Então, e ela tem uma experiência muito grande, já ela trabalhou a vida toda, ela era gerente da Óticas Carol. Então, assim, ela voltou para trabalhar com a gente. Então, assim, ela conhece muito. Então, acabou assim que na parte de vendas, na parte de ficar, ela assumiu. Aí o meu negócio continua sendo a parte financeira e tal, e é a minha filha que ficou com a parte de marketing, essas coisas, mas tudo assim, a gente procurando coisas rápidas. Curso mesmo, eu só fiz esse para voltar a trabalhar, que eu tinha que fazer um curso para recolocação, né? Para você conseguir voltar para a realidade, né? Porque você para de trabalhar em 2000 e volta a trabalhar em 2024, imagina o que não mudou na área fiscal, na área, né, de imposto, de tudo. Então, esse aí eu tive que fazer, mas fora o curso de depilação e esse aí, para ótica, nós não fizemos nada, não. Oi, Sandra. Você falou sobre uma coisa que deu errado na livraria, que foi a sociedade, que você não faria de novo. Mas agora, na sua ótica, você está com seu marido. Você acredita que sociedade familiar pode ser melhor? Como que você e seu marido lidam com a ótica, com essa responsabilidade? Ainda bem que ele não está aqui, que ele está dormindo. Eu vou falar para você que não é mais fácil. Não é mais fácil, não. Porque a sociedade familiar acaba que você acaba trazendo para casa os problemas que você tem lá na loja, né? Então, acabou que no começo a gente tinha muitas discussões em casa, porque era um começo que estava difícil, era um começo que estava sobrecarregando todo mundo, porque a gente tinha outros serviços, minha filha teve que aprender na marra tudo que estava acontecendo lá, então ela ficava lá, então acaba que a gente cobrava ela muito aqui em casa. Então, assim, você imagina você trabalhar o dia inteiro, e aí você chegar em casa, as outras pessoas começarem assim, mas como que tá? Quanto que vendeu? Mas eu não lembro. Mas como você não lembra? Tem que me falar, cadê o relatório? Eu preciso saber, mas como não tá vendendo? Sabe aquela coisa, aquela preocupação? E aí, por exemplo, ele cobrava e ela ficava nervosa, aí meu papel de empreendedora eu já assumia, porque aí eu virava mãe e começava, não, agora não é hora de discutir, a gente tem que parar, agora não tem que ter hora. Então, eu acho que essa parte familiar ficou difícil, tanto quanto uma sociedade, porque a sociedade você acaba discutindo só lá na hora, né? Mas aí a familiar você acaba trazendo para casa, não tem jeito. E aí acaba que, se você não souber lidar com essa parte de falar assim, não, fica lá, discute só lá, não traz para casa, acaba estragando, você não tem momento de descanso, você não tem momento familiar. Então, assim, no começo foi muito difícil. Agora que já tem um ano, que não está mais, que as coisas já estão mais assim, mas no começo, quando já era essa demanda que eu falei para vocês, que é muito grande, de você estar 24 horas pensando, porque é um começo de um negócio, você está investindo, então, assim, aqui em casa virou uma loucura, era ótica 24 horas do dia. Eu estava trabalhando e fazendo coisas para ótica, e ele trabalhando e fazendo coisas para ótica. E aí, fim de semana que a gente ia descansar, não, a gente ia fazer compras para ótica. Então, assim, familiar ficou bem difícil. Então, eu falo, não é mais fácil. E tem briga do mesmo jeito. Eu acho que até pior, porque quando você tem um sócio, você pensa mais no que você vai falar do que quando é família. Então, quando você é família, você acaba falando mais, cobrando mais, brigando mais. Então, assim, eu acho que ainda a sociedade familiar é pior. Mas funciona. Legal, Sandra. Eu queria saber como que você fazia na época do empreendimento lá que você fazia com seu pai, né?
E agora também, gerenciamento de equipe, gerenciamento de funcionários, como que você lida com essa parte da liderança, de você guiá-los, instruí-los em alguma direção? Enfim, conta um pouquinho pra gente como é isso. Então, com o meu pai, não era eu que contratava, não era eu fazia parte de escritório. Então, assim, eu fazia mais a parte, já chegava para mim, ó, esse aqui contratou, tem que registrar, tem que abrir conta, tem que não sei o quê, fazer essas coisas. Então, chegava para mim já contratado. Ou chegava para mim já assim, ó, você tem que fazer a rescisão desse aqui, porque esse foi mandado embora. Então, graças a Deus, essa parte de contratar e descontratar, nunca tive, porque eu acho que não é uma coisa que eu. Contratar, sim, mas eu acho que mandar uma pessoa embora, sabe, dispensar essa pessoa, para mim, eu sou uma pessoa muito, como fala assim, eu pego um carinho muito grande, eu acabo trazendo muito para mim, e aí na hora de falar assim, não quer, eu acho que ia ser muito difícil. Então, assim, essa parte de pessoal, eu nunca tive essa parte de contratar, de mandar embora, então, assim, de funcionários, na empresa do meu pai, a gente chegou, que eu falei, a gente chegou a ter 300 funcionários registrados, mas, assim, eles ficavam em obras, eu ia pouco em obras, eu até ia fazer pagamento, porque naquela época pagamento era envelope, dinheiro, né? Não era banco. Então, a gente sacava aquela quantia enorme, colocava na mesa, separava olerites, vinham no envelopinho, eu colocava todo o dinheiro lá. Então, eu tinha aqui, nos dias de pagamento, eu ia até a obra e chamava um por um, fazia assinar o papel, entregava o dinheiro, esperava conferências. Então, o contato que eu tinha com funcionários era só esse. Na livraria, a gente só tinha uma funcionária que já estava lá, então também não tive que contratar nada. Agora, nessa parte da ótica, aí sim, a gente tinha uma funcionária que era nossa amiga, que a Valentina até conhece, que é amiga nossa, que estava lá e que não deu certo, não estava dando certo, e a gente ficou apavorado, como que a gente vai fazer para dispensar, porque não está rolando. E no final das contas, o meu esposo não, meu esposo ele já mexe com essa área, né? Ele é gerente industrial, então assim, a vida dele inteira é contratando, mandando pessoas embora, e ele não tem esse problema, entendeu, com isso. Então ele que foi lá e conversou e tal, e no final até ela mesma falou, gente, graças a Deus, porque não estava dando mesmo certo. Então, graças a Deus deu tudo certo. Mas, assim, essa parte de contratar pessoas e dispensar pessoas, eu, assim, não tive ainda que fazer, não. Sandra, o que você aconselharia para alguém que fosse empreender hoje em um negócio como o seu ou num negócio no geral, que vai começar a empreender agora? Olha, empreender é uma coisa, assim, é difícil. Então, a pessoa teria que pensar assim, eu vou fazer uma coisa que agora vai exigir de mim tudo, principalmente no começo. Então, a pessoa tem que estar muito disposta a pensar assim, agora é um investimento de vida, de tempo, né, de dinheiro, porque no começo é bem difícil. Então, empreender numa coisa, só que você olha e fala assim, isso aqui é bom, isso aqui dá dinheiro, não sei se vale a pena, porque você vai gastar muito tempo nisso aí, vai ser uma coisa chata, você não vai ter prazer nenhum, e se você não tiver um mínimo de prazer no que você estiver fazendo, não vai rolar, entendeu? Mesmo que seja uma coisa que dê dinheiro. Então, assim, eu falaria assim, vai procurar uma coisa que você goste, e uma coisa que você saiba que está faltando por aí. Então, assim, é como aconteceu naquela época que eu fiquei em casa, lá em Dayatuba, que eu falei, não, vou fazer um curso de depilação, porque eu pensei, estética é uma coisa que dá dinheiro e eu vou ter contato com bastante pessoa que eu gosto de falar, então é uma coisa que vai dar certo. Então, assim, você tem que ver uma coisa que vai combinar com você, né? Uma coisa que você vai gostar de fazer e pensar que vai exigir, demanda de muito tempo seu. E aí você vai ter que ter muita vontade de fazer o negócio dar certo.
Respondi. Analisando hoje assim, a nossa situação no Brasil, quais são os desafios que você acha que são no empreendedorismo, sabe? Quais são os desafios do empreendedorismo hoje? Olha, eu ainda acho essa questão, por exemplo, igual a questão lá da ótica. E a gente vê também lá na empresa que eu trabalho, porque também é uma empresa assim que começou pequenininha e ela está crescendo bastante. Mas também foi uma coisa assim, foi um empreendedor, foi uma pessoa que também trabalhava nesse ramo, quis sair e montar o próprio negócio. Então ele também começou do zero e teve que. Então, assim, a gente vê, por exemplo, na área que eu trabalho lá, imposto no Brasil é absurdo. Então, assim, imposto, a gente vê que é uma coisa assim que atrasa muito o pequeno empresário, sabe? Atrasa demais. Já na ótica a gente não tem tanto, que aí é um simples, né? A gente paga bem menos impostos, mas, por exemplo, a questão de ter um funcionário, agora a gente melhorou um pouco, porque a gente pode ter uma pessoa, um PJ, né, que não precisa registrar, mas aí tem o caso de, por exemplo, vai ter uma outra funcionária, e aí eu preciso agora registrar essa funcionária, então isso gera muito imposto, então quer dizer, acaba que impostos no Brasil, eles atrasam muito o crescimento de uma empresa. Isso é uma coisa que a gente vê nitidamente, assim, imposto, né? Não tem muita ajuda do governo nessa parte, assim. Então, agora, a questão, por exemplo, de financiamentos, né? Essas coisas assim, até que o governo tem dado bastante abertura de créditos, linhas de crédito, tem o Sebrae que ajuda bastante. Então, assim, para o pequeno, como empreendedor, tipo a ótica e outras coisas menores, tá tendo bastante ajuda, mas você começou a crescer um pouquinho, aí o governo já quer participar bastante do negócio. Então, assim, para o pequeno empreendedor, não teria esses problemas assim no Brasil, porque fica informal, que nem eu ficava informal, trabalhando como depiladora, então assim, eu não pagava nenhum imposto, não pagava nada, então nisso aí você consegue, por exemplo, uma pessoa que faz bolos para vender, mas a partir do momento que você põe uma loja, que você cria, né, um nome, que você cria uma identidade no governo, aí você já tem que começar a pagar muita coisa. Então, eu acho que isso ainda atrasa bastante o empreendedorismo ainda no Brasil. Perdão, inclusive o desaparecimento, eu tô tendo um pouco de oscilação na rede, mas voltando aqui, esperando. Você falou bastante até sobre os seus papéis em diferentes empresas, e hoje hoje em dia, você comentou que você não trabalha tão presencialmente na ótica. Você optaria por trabalhar só no administrativo de uma empresa, ou você acredita que tipo assim, uma empresa a par da sua, ou você optaria por seguir exclusivamente no empreendedorismo? Não, é o que eu estava falando com a Valentine. Eu vir trabalhar nessa empresa que eu trabalho foi um desafio muito grande para mim. Foi um desafio diferente do que o desafio da ótica. O desafio da ótica foi assim, apareceu uma oportunidade e a gente quis pegar essa oportunidade e fazer ela dar certo. Então, a gente mesmo, eu já tendo, então assim, eu já tinha outro serviço, meu marido já tinha outro serviço, então já começamos a ótica já sabendo que a gente faria os papéis por trás e não trabalharia direto lá na ótica. Até na época que isso aconteceu, todo mundo falou, não, sai do seu emprego, né, do seu serviço e vai para a ótica. Porque todo mundo falava, não, dá muito certo você lá na ótica, sai de lá.
mas eu gosto muito do meu serviço porque ele é o que me desafiou a voltar a crescer profissionalmente de novo. Então, assim, apesar de não ser um empreendedorismo, para mim lá me desafia mais do que a ótica. Lá a empresa está crescendo e eu estou precisando crescer com a empresa. Então, assim, quando eu entrei, a gente estava em 4 funcionários, nós já estamos em 6 presenciais e já temos mais 6 vendedores que estão espalhados, né, no Brasil. Então, assim, está crescendo muito, já quadruplicou o faturamento, então, assim, é uma coisa que está crescendo bastante e é uma coisa que eu comecei a tomar conta pequenininha. E eu estou tendo que aprender, estou tendo que me virar, eu estou tendo já que fazer cursos, já tive que fazer curso fiscal pela internet, sabe, esses cursos que a gente consegue pegar online. Então, assim, esse meu serviço me desafia muito mais do que a ótica. Então, a ótica é um negócio nosso, é um negócio familiar, a gente gosta da ótica, né, quer que a gente está investindo nela, mas eu acho que é uma coisa assim, mais talvez para o futuro eu vá ficar só com a ótica, alguma coisa assim, ou os filhos, né, ficarem, mas por enquanto eu não me vejo saindo do meu serviço. Lá é que eu sou mais desafiada, lá é que eu vejo o meu crescimento profissional. Se eu ficar na ótica, não vai ter esse crescimento profissional meu, entendeu? A ótica, a não ser que eu fosse estudar optometria para atender os pacientes, fazer os exames e coisa e tal assim. Mas até então, assim, não é uma vontade minha. Minha vontade ainda é de continuar lá. Pode ser que lá na frente a gente queira, né, largar, sair, né, ou a necessidade às vezes faça a gente ir para lá. Mas por enquanto, assim, meu objetivo, meu crescimento ainda é o desafio do meu serviço. Como que você e seu marido definem metas e objetivos? E como você vê o futuro da ótica? Você tem alguma meta que não foi alcançada ainda que vocês pretendem alcançar logo, futuramente? Bom, é difícil porque, assim, por enquanto, fez um ano que a gente tem, então foi uma coisa muito, que ela atropelou todo mundo, não deu tempo de fazer meta, não deu tempo, foi aquele negócio assim, a gente pegou um negócio que estava parado, que teve que reerguer, então assim, não deu tempo de pensar, de planejar, a gente foi, não planejou, a gente foi indo conforme foi aparecendo né, as coisas, a gente foi resolvendo, então assim, não deu tempo de planejar. Eu falo assim, que agora que fez um ano, é que a gente está começando a pensar assim, agora a gente consegue tomar um fôlego e começa a organizar, porque até então nem organizado direito está. Então, assim, a gente começa a separar, fazer controle financeiro direitinho, porque até então a gente estava tendo que investir o nosso dinheiro lá, porque não estava dando retorno, tinha funcionário, tinha aluguel, tinha tudo. Então, assim, acabou que a gente tinha que tirar do nosso aqui para colocar lá. Então, misturou as coisas. Então, assim, agora que a gente está começando a falar, bom, agora vamos sentar e agora que a gente vai planejar como que vai fazer daqui para frente, né? O que a gente vai investir, se vai fazer agora um financiamento, agora que a gente teve um fôlego para a gente começar a fazer isso que você falou, né? Planejar, ter metas e coisa e tal. Porque até então foi atropelado, assim, a gente começou com um negócio assim, sem conseguir planejar, sem conseguir pensar, a gente foi conforme foi aparecendo as coisas, a gente foi aprendendo e foi resolvendo. Então, metas, assim, a gente tá agora, e agora que a gente começa a enxergar uma luz, assim, de falar, bom, vai dar certo. Entendeu? Agora a gente consegue olhar e falar, não, é um negócio que vai dar certo, é um negócio que tem futuro, que dá para aumentar, que dá para a gente, né, fazer coisas diferentes. Então, assim, a gente já começa a planejar algumas coisas, querer mudar, né, mais para frente. Então, assim, agora é que a gente está tendo esse fôlego. O que te motiva a continuar empreendendo?
Eu acho que agora é a necessidade de você ter um negócio próprio seu para você ter uma estabilidade. Porque, assim, até então você trabalhar numa empresa, eu trabalho numa empresa, minha esposa trabalha em outra, mas a qualquer momento você pode perder o emprego, porque você não tem controle sobre isso. E você ter um negócio seu faz você ter estabilidade assim, bom, se acontecer eu perder lá, eu tenho aqui. Então, não chega a ser um plano B, porque acaba que toma muito mais tempo da gente do que o plano A. Mas é uma coisa do tipo assim, a gente ter um negócio é uma estabilidade da gente poder falar, se eu perder o outro lá, eu tenho esse aqui, e aí eu consigo desse aqui ter um sustento. Tem mais alguma coisa que você quer contar pra gente, acrescentar? Olha, a maioria de vocês que eu tô vendo são mulheres, né? Tem um homem só. Então, assim, eu falo como mulher que é difícil, é muito mais difícil para nós do que para os homens. Não é que para eles não seja difícil, mas a gente acaba tendo que trabalhar mais, porque tem a parte da casa, dos filhos, vocês ainda vão ter isso, então, não sei se querem ter, mas provavelmente vão ter. Então, assim, para a mulher, exige mais, mas assim, não deixem de fazer. Porque assim, esse tempo que eu fiquei parada, não digo que foi um tempo ruim, porque foi opção minha, meu marido, ele concordou, porque era uma opção minha de dedicar tempo exclusivo para os meus filhos. E não me arrependo disso. Mas acontece que isso aí como fala assim, chegou uma parte que eu falei assim, e agora? O que eu faço? Porque agora eu quero voltar a trabalhar e tô velha, estou desatualizada, a minha faculdade não serve. Eu dei aula, esqueci de falar para vocês. 2 anos eu dei aula também. Eu era professora de Biologia, Ciências e Química. Por 2 anos só. Então, assim, até para dar aula eu tentei voltar, mas como que você faz? 20 anos, a biologia que eu estudei na faculdade era a biologia que meu filho estava estudando em 7ª série na época. Então, assim, estava totalmente desatualizada. Então, mesmo que vocês decidam parar ou que não parem, nunca parem de pensar em vocês como pessoas produtivas. Nunca deixem de investir em você, mesmo que você queira investir o seu tempo na casa, nos filhos, alguma coisa assim, não deixe você parado, porque depois, para você retomar, é muito difícil, não é impossível, retoma, mas é mais complicado. Seria mais fácil se eu não tivesse parado totalmente, se eu tivesse já pensado, por exemplo, empreendido enquanto eu estava em casa. Então, eu não tive esse olhar de pensar assim, bom, enquanto os filhos eram pequenos, eu podia ter empreendido de outras formas, mas não, eu dediquei exclusivamente quando eu acordei, que eu falei assim, agora eu não sou nada. E é muito ruim se sentir assim, eu não sirvo para mais nada, não sou nada, eu não tenho nada, então você ter que se reinventar, assim, é difícil, então não parem. É só faça um conselho para vocês. Muito obrigada por esse momento, por esse conselho, por estar aqui com a gente, tá bom? Estamos finalizando por aqui. Obrigada mesmo, foi muito prazeroso estar aqui com você. Imagina, eu que agradeço, desculpe se falei demais. Uma coisa minha ser assim. Eu fiquei muito honrada com o convite, né? Gostei muito de estar aqui com vocês e espero ter ajudado vocês. Foi um prazer. Tchau. Ajudou sim. Obrigada. Beijinho. Ótimo fim de semana para vocês. Para você também.